Prática baseada em evidência. Agora nós iremos falar sobre a importância da prática baseada em evidência científica, que nós chamamos também de PBE, tá? Então eu gostaria, agora, do fundo do meu coração, que vocês prestassem muita atenção sobre a importância dessa prática baseada em evidência. Como eu tenho falado na nossa disciplina, nós estamos buscando cada vez mais a enfermagem enquanto ciência, e nós somos ciência, né? Nós não realizamos os nossos cuidados de qualquer forma. Nós nos embasamos em estudos científicos, em teorias que são muito bem fundamentadas para realizar o cuidado junto ao nosso paciente, junto ao nosso cliente, para que ele tenha uma melhora. Então, nada é baseado em achismos, nada baseado em questões empíricas. Por isso que não faz muito tempo que nós temos conversado muito, refletido muito, falado muito sobre prática baseada em evidência. Ou seja, que as nossas práticas, que as nossas ações enquanto profissionais da área da saúde estejam embasados em evidência científica. Então vamos lá falar sobre PBE, sobre prática baseada em evidência científica, porque com certeza isso vai permear toda a sua vida profissional. Então agora a gente vai falar sobre essa prática, né? Então, baseada em evidência, que a gente chama também PBE, né, que é a sigla para prática baseada em evidência. Então, o termo baseado em evidência refere-se ao uso e aplicação de pesquisas como base para a tomada de decisões sobre a nossa assistência de saúde e que as nossas tomadas de decisões sejam apoiadas em dados e informações cuja análise é feita com rigor científico. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por exemplo, as nossas ações, as nossas práticas, as nossas técnicas que nós realizamos junto ao nosso paciente, ela deve ser baseada em algo científico, mas em algo científico que tenha, com certeza, uma relevância. Não um estudo que não tenha tanta evidência científica. O que isso tem trazido? Cada vez mais a enfermagem vem crescendo enquanto ciência, cada vez mais nós temos enfermeiros, pesquisadores, diante de diversos temas aí que permeiam a nossa profissão. E quando há a realização de alguns estudos que tenha toda uma metodologia clara, né, que tenha sido realizada com várias pessoas, isso consegue nos fornecer informações para a gente poder realizar algumas práticas com segurança, né, baseado nessa evidência. E que, diante disso, nós, enquanto enfermeiros, a gente consegue tomar decisões assertivas com relação ao cuidado que nós prestamos para o nosso paciente. Então, vamos lá falar mais sobre PBE. E aí, é interessante, né, que a prática baseada em evidência, ela integra a melhor evidência disponível com a experiência clínica e as características individuais de cada paciente, cada cliente, né? Então, por meio, por exemplo, da prática baseada em evidência, a gente consegue fazer a validação de um conhecimento em relação à sua prática clínica. Dessa forma, a gente consegue estabelecer melhores diagnósticos, prognósticos, intervenções e realizar prevenção junto ao nosso paciente também. Alguns autores, eles sugerem 5 passos para se poder aplicar, então, essa prática baseada em saúde, a prática em saúde baseada em evidências, tá? Primeiramente, transformação da dúvida em uma questão clínica. Então, o que isso quer dizer, tá, pessoal? Que, geralmente, os pesquisadores, eles vão trabalhar com prática baseada em evidência científica. Então, pode ser, por exemplo, que a gente tem uma dúvida na nossa prática profissional. Será que esse colchão piramidal ou colchão pneumático que é utilizado, né, no meu dia a dia de trabalho, será que realmente ele ajuda a prevenir uma lesão por pressão? Eu, baseado no meu achismo, não, ele ajuda a reduzir. Mas vamos
Vamos, então, procurar estudos científicos que comprovem isso ou que demonstrem qual que acaba tendo um melhor resultado para o paciente. Que, diante desse estudo, eu posso levar isso para a gestão e a gestão analisar e comprar determinado tipo de colchão que vai ajudar na prevenção da lesão por pressão. Então, isso é prática baseada em evidência. Mas, antes disso, dessa dúvida que eu tenho na minha prática profissional, teve lá um enfermeiro pesquisador que falou, gente, eu vou pesquisar qual tipo de colchão ele é melhor para a prevenção da lesão por pressão. Então, para isso, né, diante dessa dúvida, ele vai traçar alguns passos para poder ter uma pesquisa que seja efetiva e que, para nós, lá na prática, a gente vai pegar essa pesquisa e vai utilizar nas tomadas de decisão para o melhor cuidado para o nosso paciente. Então, vamos lá ver essas etapas aqui da prática baseada em evidência. Transformação da dúvida em uma questão clínica, busca da melhor evidência para a gente poder responder a dúvida que nós temos com relação à atitude, a essa tomada de decisão que nós teremos junto ao nosso paciente. A avaliação da validade, impacto e aplicabilidade dessa informação. Então, será que essa dúvida ela é válida, né, para a nossa prática de enfermagem, né? Será que ela vai ter um impacto? Será que vai ter mudanças, né, na nossa prática profissional? Né? Outro passo, a integração da evidência da experiência clínica e as características do paciente. Né? Então, será que a evidência que eu constatei faz parte do perfil do meu paciente também? E a autoavaliação do desempenho nos passos anteriores, né? Então, quando a gente fala em prática baseada em evidência, essa prática ela não é feita de qualquer forma. Tem todo um passo, tem todo um passo a passo, né? Tem todo um esquema para a gente poder ter a informação fidedigna, né? E para que a gente consiga utilizá-la na nossa assistência, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, ó, eu trouxe uma aplicabilidade, ó. Você encontrou um estudo, ó, bem parecido com o que a gente estava falando anteriormente, ó. Você encontrou um estudo intitulado Prevenção de Lesão por Pressão e o uso do colchão pneumático versus colchão piramidal em unidade de terapia intensiva. Nossa, olha, estava com essa dúvida, né? Qual que era o melhor colchão para a gente implementar lá no nossa UTI? O pneumático ou piramidal? O objetivo desse estudo foi relatar o caso de pacientes que faziam uso de colchão de ar ou colchão de espuma como estratégia de prevenção de lesão por pressão em unidade de terapia intensiva. O que foi verificado? Diante desse estudo, ó, o resultado trouxe que 33,3% dos pacientes atendidos com o uso do colchão de espuma convoluta apresentaram sinais de lesão por pressão. Enquanto dos 4, que é 66,67% dos que utilizavam o colchão de ar, apenas um paciente apresentava sinais de prejuízo. Diante dos resultados desse estudo, concluiu-se que o uso do colchão de ar ele pode contribuir para a redução do aparecimento dessas lesões. Então, o que você tem como conclusão? Você, apoiado em evidência científica, vai sugerir que o hospital, então, compre o colchão pneumático, tá? Então, olha que interessante como a gente tem que utilizar as evidências científicas, as práticas baseadas em evidências científicas ao nosso favor, né? Quando nós vamos aplicar os nossos cuidados de enfermagem. A gente pode ter muitas dúvidas. A enfermagem, né, os nossos cuidados, eles se atualizam constantemente. Até tempo atrás, a gente utilizava o termo úlcera por pressão. Né? Muitas vezes a gente se pega, às vezes eu me pego falando úlcera por pressão, mas eu paro e falo, não, é lesão por pressão. Então, as terminologias vão mudando, as nossas práticas vão mudando, as pesquisas vão acontecendo e vai surgindo materiais novos, insumos novos, equipamentos novos, que com certeza são mais úteis, né? Ou que têm uma aplicabilidade melhor nas nossas práticas atualmente. E é por meio dessas pesquisas, né, da prática baseada em evidência, que a gente vai se atualizando, tá? Então, por isso que é importante nós, enquanto enfermeiros, estarmos sempre
atualizados, buscando novas práticas, lendo artigos científicos, nos atualizando, realizando aperfeiçoamentos, atualizações, cursos, pós-graduação, porque isso faz com que a gente se torne cada vez mais profissionais competentes. E nós, vocês, futuros enfermeiros, nós estamos buscando cada vez mais uma enfermagem capacitada, né, valorizada. E uma enfermagem que esteja baseada no conhecimento científico, que a gente seja reconhecida pela ciência do cuidar, né? Nós somos ciência, nós somos os profissionais responsáveis pelo cuidar. E esse cuidar, ele tem que ser baseado em evidência científica. Nós não realizamos cuidado de qualquer jeito. Eu sempre falo isso, nós enfermeiros não realizamos o cuidado de qualquer forma. Nós estudamos e nos especializamos para que isso aconteça. Então, por isso que é importante a prática baseada em evidência científica. Então, vamos lá, né, continuar falando sobre essa questão. E aí, a gente tem o quê? Níveis de evidência. Ou seja, isso aqui nos facilita para a gente poder, por exemplo, conhecer alguns estudos científicos. Então, ó, por exemplo, ó, a gente tem artigos científicos que é baseado em opinião de especialistas, estudos de caso controle, corte, ensaio clínico randomizado e revisão sistemática. Então, são tipos diferentes de estudos, metodologias diferentes. Só que o que isso quer dizer quando a gente fala de evidência científica? Que a opinião de especialista, ela é a base da pirâmide. Então, ela tem uma confiabilidade menor do que uma revisão sistemática, que é um estudo mais complexo e mais completo diante de um determinado assunto. E ele tem uma validade melhor, tá? Então, aqui, em nível de menos complexidade para mais complexidade, a gente tem, então, por exemplo, como, né, o padrão ouro para eu tomar decisões diante de uma dúvida que eu tenho, de uma técnica que está sendo desenvolvida, eu posso buscar o quê? Revisão sistemática sobre o assunto ou um ensaio clínico randomizado, que ele vai trazer um nível de evidência melhor, uma confiabilidade maior e uma validade maior, né, diante da dúvida que eu tenho. Tá? Então, aqui, ó, por exemplo, né, a gente tem alguns estudos de ensaio clínico randomizado, que a gente pode pesquisar, por isso que eu deixo como como realmente uma indicação para vocês procurarem, né? Até o Google Acadêmico, ele não é ruim, hoje em dia ele tem melhorado bastante, mas o Cielo, o Lilacs, que são locais que nós podemos procurar, né, alguns artigos científicos para nós nos atualizarmos cada vez mais, tá? O Stetler, né, ele trouxe o seguinte, ó, ele define a prática baseada em evidências como uma abordagem para a enfermagem que utiliza os resultados de pesquisa, o consenso entre especialistas conhecidos e a experiência clínica confirmada como base para nossa prática clínica, ao invés de experiências isoladas e não sistemáticas, rituais e opiniões sem fundamentações, tá? Então, a prática baseada em evidência nada mais é do que nós termos ali, né, informações embasadas cientificamente para a gente conseguir tomar decisões concisas, corretas, mais direcionadas ao nosso paciente e sem estar baseadas em achismos e em senso comum, né? Então, a gente tem que sempre buscar a enfermagem enquanto ciência. Por isso que nós iremos utilizar em toda a nossa vida a prática baseada em evidência científica.